Fala pessoal, vamos à resolução do objeto educacional da semana 5 de Estatística Aplicada aos Negócios. Antes de iniciar então a resolução, quero convidar você que ainda não é nosso apoiador, acesse o site que aparece aqui embaixo e lá você vai encontrar todas as disciplinas de todos os eixos da Univesp resolvidas, com gabarito, resolvidas em vídeo, comentários das atividades avaliativas em vídeo, isso é mais importante. Atividades extras como essa que você está tendo aqui uma demonstração no nosso canal. Você também tem acesso a resumo escrito e uma novidade muito importante, o áudio resumo, que ajuda você aí que está na rotina, não tem tempo às vezes de ler o resumo, coloca no fonezinho, coloca no seu carro, está indo para o trabalho, está indo de ônibus, coloca o fone de ouvido e fica escutando, o resumo escrito, narrado em áudio, para você então ficar atento no que está se passando durante esta semana na disciplina de estatística ou qualquer outra disciplina de qualquer outro eixo da Univesp, tá? Então não fica de fora dessa, acesse a nossa plataforma e se torne um apoiador classe A. Uma rede varejista fast fashion está estudando o perfil de seus clientes nas lojas físicas com o objetivo de segmentá-lo e te oferecer ofertas customizadas para cada segmento. Para isso, de seu CRM, extraiu uma amostra de clientes com níveis de gasto alto, gasto médio e baixo na loja e avaliou com a ajuda do teste de hipótese se há diferença na idade desses clientes. Qual o teste apropriado para este problema? Então, este é um problema que envolve 3 amostras. Por quê? Porque eu estou avaliando amostras de diferentes níveis, com gasto alto, médio e baixo. E dentro de cada um desses gastos, eu vou trabalhar com as medidas de média e variância para verificar se existe ou não diferença entre a média desses clientes, certo? Então aqui nós estamos trabalhando com a nova, que é análise de variância, porque nós temos aqui a amostra de gasto alto, médio e baixo, certo? Isso daqui nada mais é do que uma variável qualitativa. E dessas amostras aqui vão ser retirados os valores de média e de variância para induzir o nosso teste de hipótese. Tá? Certo? E essas medidas aqui são medidas, ou melhor, variáveis, ou botar variável quantitativa. Quantitativa. Certo? E o teste da nova, é o único que consegue trabalhar com 2 ou mais amostras independentes, porque o nível de cada cliente não interfere no outro. O que vai interferir, então, são os dados quantitativos, de cada amostra que a gente vai coletar. Amostra de gasto alto, médio e baixo, certo? Então, quando a gente tem 3 amostras, sabe que a gente vai utilizar a nova. Porque os demais testes eles são utilizados para amostras independentes, algumas para as amostras relacionadas, e poucas conseguem abordar de uma única vez 2 amostras ou mais. Tá? Então, isso é uma característica muito importante da análise de variância. Então, deu mais que 2 amostras, certamente vai ser análise de variância, tá bom? E a análise de variância consegue trabalhar com variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, certo? Segue uma distribuição normal, tudo mais, tem os valores de significância, mas o importante aqui é essas variáveis qualitativas e quantitativas e o número dessas variáveis. Caiu em um número maior que 2, certamente vai ser análise de variância, certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a próxima questão, então, do nosso objeto, que é o seguinte, Uma rede varejista de fast food,
de fast fashion está estudando o perfil de seus clientes nas lojas físicas com o objetivo de segmentá-los em uma e ofertar, né, ofertas customizadas para cada segmento. Para isso, de seu CRM, extraiu uma amostra de clientes com nível de gasto alto, médio e baixo na loja e avaliou, com a ajuda de teste de hipótese, se há diferença na idade média desses clientes. O teste obteve o valor P de 0,21, considerando alfa, que é a significância, 5%. Qual o resultado desse teste? Bom, aqui é muito simples, tá, gente? Eu nem preciso, né? Nós nem precisamos aqui formular os nossos testes de hipótese. A gente sabe que existe uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A gente até pode montar, tá, essas hipóteses, né? Então ele quer observar se existe diferença de idade na média desses clientes, né? Então o que é hipótese nula, tá? Aqui, pelo menos um par de médias diferentes. E na hipótese nula está dizendo então que a nossa média é alto, né, de gasto alto, vai ser igual à média de gasto médio, que vai ser igual à média de gasto baixo. Certo? Fez os dados aqui, a gente encontrou então o valor P de 0,21. Nós encontramos então o nosso alfa 5%, que na verdade é 0,05 em termos unitários, certo? E daí nós temos aquela relação que você já tem que ter isso na cabeça de você aí, gente, tá? Se o valor P, deixa eu até fazer de outra cor aqui para ficar em destaque. Se o valor P for menor ou igual que o nosso alfa, o que acontece? Rejeita-se a hipótese nula. Se o valor P for maior que o alfa, nós aceita-se, ou melhor, né? Aceita-se, falta um i aqui, né? Aceita-se a hipótese nula. Então, nesse caso aqui, nós temos o quê? 0,21, que é o nosso valor de P, ele é maior que o nosso valor de alfa, que é 0,5. O que a gente vai concluir? Que aceitamos a hipótese nula, né? Então, qual é a alternativa correta? Aceita a hipótese H0, aceita-se a hipótese H0, pois o valor de P é maior que alfa, corretíssimo. Por que a letra E está errada? Porque está falando que o valor de P é menor que alfa. Por isso que nós não marcamos então a letra E. E as demais é porque rejeita H0. A gente sabe que a gente tem que aceitar H0, certo? Então a alternativa correta é a letra C. Aceita-se ao H0. E nós então concluímos que não existe dados suficientes. Quer dizer, os dados apontam que não existe uma diferença significativa entre a média de gasto entre a média, né, das idades de quem tem um gasto alto, médio e baixo, tá? Então, com isso, finalizamos a segunda questão do objeto educacional. E vamos, então, agora para a terceira e última, que é basicamente o mesmo enunciado, né? Uma rede varejista de fast fashion está estudando o perfil de seus clientes das lojas físicas com o objetivo de segmentá-los e oferecer ofertas customizadas para cada segmento. Para isso, de seu CRM, extraiu uma amostra de clientes com níveis de gasto alto, médio e baixo, faltou ali, né? Uma rede varejista... Peraí que eu acho que repetiu aqui, gente, peraí. Desculpa. Deixa eu arrumar aqui. Agora fechou. O começo é o mesmo, né? Na loja. E avaliou com a ajuda, né, do teste de hipótese se há diferença na idade de clientes. De acordo com o objetivo do teste,
como ele pode ser classificado? Então, eu quero dizer para você o seguinte, né? O que a gente está colocando aqui? Ele quer saber se esse teste ele é bilateral, unilateral ou... quer dizer, unilateral à direita, unilateral à esquerda ou bilateral. Então, a gente sempre tem que prestar muita atenção no enunciado. A palavra diferença de idade apareceu. Né? Só a palavra diferença já é suficiente. Então, a palavra diferença, ela já induz que o meu teste ele é bilateral. Se tivesse, por exemplo, um enunciado que perguntasse, eu gostaria de ver se a média das idades de quem tem gasto alto é maior que as demais. Deixa eu colocar aqui melhor. Tá? Então, eu quero saber se a média da idade, né, de gasto alto, assim, a média de gasto alto é maior que as demais. Isso daqui seria o quê? O símbolo maior ou a palavra maior nos indica que nós temos aqui uma unilateral à direita, porque está apontando para a direita. Se perguntasse, eu só quero saber se a minha média, se a média de idade de quem gasta alto é menor que as demais, o que ia aparecer? Este símbolo aqui, por ser menor, ou se tivesse a palavra menor, eu estaria então trabalhando com uma unilateral à esquerda, certo? Quando aparece diferença, a gente é bilateral, tá? Então, letra B é a alternativa correta. Este é um teste bilateral. E não existe, tá, gente, teste bilateral à esquerda ou à direita. Bilateral é bilateral. O que vai existir à direita ou à esquerda é unilateral. Então, aqui eu já poderia descartar de cara essas duas aqui, porque não existe teste bilateral para a direita ou para a esquerda. O que vai existir é unilateral, à direita ou à esquerda, tá? Então, vocês poderiam chutar aqui, né, se não soubesse, na letra A, B e C, A, B e D, só sabendo da teoria, tá? E claro, aqui toda a explicação para você, certo? Então, com isso finalizamos o objeto educacional da semana 5. Um forte abraço e até a próxima semana.